Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a nossa viagem vai ser nas cidades de São José do Belmonte, onde a gente vai visitar a Pedra do Reino, e também na cidade de Serra Talhada, onde nós vamos visitar o Museu do Cangaço. Bora lá? Assim como aconteceu no último vídeo, a gente também fez uma parada no meio do caminho, aqui na cidade de Jati, para mostrar para vocês mais uma vez as obras da transposição do Rio São Francisco. Aqui, as obras da transposição do Rio São Francisco. Apesar de ter água, ainda não está funcionando esse trecho, né? Essa água aqui é em decorrência das chuvas. As obras que se iniciaram há quase 10 anos, se não mais, elas foram interrompidas depois que a Dilma sofreu impeachment, e desde então vem capengando. Faz um pouquinho, para, muda ministro, faz mais um pouco, para, muda presidente, faz mais um pouquinho e para. Vamos ver quando finalmente esse trecho aqui, que é em Jati, no Ceará, vai ser inaugurado, né? Continuando essa viagem maravilhosa que a gente está fazendo para conhecer o sertão pernambucano, agora a gente vai dar um pulinho na microrregião do Pajeú, onde está localizada a cidade de São José do Belmonte. A viagem não é nada curta, só para vocês terem uma ideia, da cidade onde meu pai mora, que é Penaforte, até a entrada da cidade de São José do Belmonte, são aproximadamente 50 quilômetros. Antes de chegar no centro da cidade, a gente pega outra estrada, anda por aproximadamente 15 quilômetros até o distrito do Carmo. Passando o Distrito do Carmo, são mais 12 quilômetros numa rodovia muito ruim. Aí, ó, Paulo Guedes falou que a gente não pode ir para Disney não, tem que fazer turismo pelo Brasil. Olha a condição da estrada aqui para a gente chegar na Pedra do Reino. Como é que faz turismo pelo Brasil de um jeito desse aqui? Ou você anda devagar, ou você tem uma picape 4x4. E como é que um pobre consegue um carro desse? Tem condição não. E aí depois dessa rodovia, você pega uma estrada de terra, sobe bastante, anda, é um caminho muito bonito para finalmente chegar na pedra. E é no alto da Serra do Catolé que a gente encontra a Pedra do Reino. E na frente da Pedra do Reino, esse monumento lindíssimo, idealizado pelo Ariano Suassuna quando ele foi secretário de Cultura de Pernambuco entre 94 e 98, que é a iluminar a Pedra do Reino. Uma coisa muito interessante sobre a Pedra do Reino é que ela fica exatamente na divisa de estados do Pernambuco com a Paraíba. A Pedra da Maior, que fica na frente, está no estado do Pernambuco, e a Pedra Menor, que fica atrás, no estado da Paraíba. Então aqui do lado da Pedra do Reino, Ariano Suassuna, ele decidiu, quando era secretário de Cultura de Pernambuco, construir um monumento no local, que se chamou, e que se chama, na verdade, Ilumiara Pedra do Reino. Esse local, há alguns anos atrás, no século XIX, foi onde teve uma comunidade que acreditava no retorno do rei Sebastião, fazia parte do movimento sebastianista. Só que nesse arraial tinha uma ideia bastante deturpada a respeito do sebastianismo, tanto que eles fizeram uma série de sacrifícios com pessoas, com crianças, com pessoas idosas,
e nesse lugar morreu mais de 50 pessoas. Por causa disso, no início da década de 90, a população da cidade, querendo apagar um pouco dessa página triste da história da cidade e celebrar a vida de tantas pessoas que acreditavam no movimento sebastianista, eles resolveram começar a organizar uma cavalgada. E ela faz a representação da guerra entre cristãos e mouros, que é a cerne do movimento sebastianista. Os cavaleiros eles saem do pátio de São José, no centro da cidade, representando o encarnado, que são os mouros, e o azul, que são os cristãos. O rei e a rainha também conduzem um percurso, saindo da igreja até a prefeitura. Da sede da prefeitura, eles partem então rumo à Serra do Catolé até chegar à Pedra do Reino. E lá eles fazem diversas atividades, inclusive um torneio. Muito interessante, né? Enfim, a Pedra do Reino, que era no passado um local de uma história triste na cidade, hoje não só por causa da cavalgada, mas também da Ilumiara e da obra do Ariano Suassuna, que é o romance da Pedra do Reino, fez com que a cidade pudesse ter orgulho novamente de um dos seus maiores monumentos naturais do estado do Pernambuco. A Ilumiara Pedra do Reino é um monumento que tem elementos da religiosidade católica do povo brasileiro e são imagens num estilo barroco. E esse monumento é composto por imagens da Sagrada Família, imagens de 3 santos católicos, Santo Antônio, São Pedro e São João, 3 santas, Santana, Santa Madalena e Santa Teresa, 3 mulheres monarcas, a princesa Isabel, a rainha Quitéria e a rainha Josefa, 3 reis, o rei Pedro Antônio, o rei João Antônio e o rei João Ferreira. E além delas, uma homenagem ao mestre Aleijadinho, cujo estilo das imagens, cujo estilo das esculturas foi inspirada nesse grande mestre. E como o destino de pobre é se lascar, a gente ainda passou por uma dificuldade muito grande nesse dia. Sem querer, meu pai acabou fechando o carro com a chave para dentro e a gente ficou pelo menos umas 2 horas até sair do local. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve que quebrar um dos vidros do carro para poder abrir a porta e a gente recebeu a ajuda muito grande de um cara super legal, super gente boa e que particularmente eu já considero como um novo amigo, que é o Clécio de Novaes Barros. Além da grande ajuda que ele deu, a gente ainda teve uma surpresa incrível, porque foi o Clécio de Novaes Barros que construiu aquele local onde no último vídeo eu desafiei vocês a adivinharem. Por sinal, vocês sabem qual é essa imagem? Essa imagem é do Castelo do Reino Encantado e foi o nosso segundo destino na cidade de São José do Belmonte. O Castelo do Reino Encantado, essa obra monumental no meio da cidade de São José do Belmonte, ela é o braço arquitetônico do movimento armorial, idealizado por Ariano Suassuna e outros intelectuais no início da década de 70. Se no começo do movimento ela era baseada na literatura, na música, no teatro, a partir de 2007, com o início da construção pelo Clécio e na finalização dela em 2013, o movimento armorial passou também a ter uma estética arquitetônica. Ele foi concebido a partir da influência do Ariano Suassuna e do movimento armorial e ele impressiona pela grandiosidade e pela riqueza de detalhes. Ele hoje serve como um museu não oficial para a cidade, abrigando exposições permanentes e temporárias e o acesso é gratuito para o público visitante. Ele tem mais ou menos 1.500 metros quadrados de área construída e é distribuído em 3 andares. Ele tem salões, auditórios, sala de exposição e salas de aula. Tem 4 torres, sendo que nas 2 da frente representam o Rei Quaderna, da obra Pedra do Reino do Ariano Suassuna, e as 2 de trás, que é uma azul e outra em vermelho, representam os cristãos e os mouros nas suas cruzadas medievais, bem ao estilo da cavalgada à Pedra do Reino. Ele é surpreendente e difere de tudo que existe no sertão e ele está situado na entrada da cidade. Então, assim que você
sai de Serra Talhada e chega em São José do Belmonte, uma das primeiras coisas que você vê é esse lindo castelo. E a partir então da finalização do Castelo do Reino Encantado, ele também é usado na preparação das damas e floristas que em seguida se juntam à comitiva da cavalhada Zeca Miron, que eles vêm a partir da Igreja Matriz, fazem a parada lá e vão todo mundo para a Pedra. Outra coisa que é importante falar é que tanto interna quanto externamente o castelo é decorado com uma série de obras de artistas de Tracunhaém, no Pernambuco. E no último andar existe um grande corredor com reproduções de ambientes típicos do sertão, como barbearia, casa de farinha, mercado, sapataria, moradias, com bonecos de cera e em tamanho real. E se o nome é Castelo do Reino Encantado, é exatamente essa a sensação ao visitar o local. É de encantamento. É um lugar muito bonito, é um lugar de uma riqueza cultural gigantesca e é maravilhoso que a gente tenha no sertão de Pernambuco uma obra tão grandiosa e tão importante para a cultura brasileira. Certamente não só o Clécio, que é o idealizador do lugar, mas todo mundo que criou essa cultura maravilhosa que é o movimento armorial estão de parabéns. Quem quiser conhecer o Castelo do Reino Encantado, é só procurar o Clécio na cidade, se ele está lá ele autoriza a entrada. Infelizmente não existe abertura a público, tem que pedir antes a autorização. E isso acontece porque, apesar de ter gastado um recurso muito grande no local, não é fácil manter esse ambiente com visitação. Tem que contratar pessoas para controlar a entrada, tem que contratar pessoas para fazer a manutenção e isso acaba não ficando barato. É importante que exista uma parceria entre o poder público e o poder privado, nesse caso específico, para que essa obra possa ser vista pela maior quantidade de pessoas possível. E eu garanto para vocês, vale muito a pena. E antes de seguir para a Serra Talhada, bateu aquela fominha. Então vamos fazer uma pausa na nossa viagem e parar para fazer aquele almoço caprichado. Semana que vem tem novidade no canal, espero que vocês gostem. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou, tanto da Pedra do Reino quanto do Castelo do Reino Encantado.